Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por esse novo dia. Te louvamos porque nós estamos vivos, temos saúde. Te louvamos porque o Senhor está cuidando de nós e nós já temos a melhor coisa, que é a salvação. Abençoa este dia. Abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Abra o nosso coração e nossa mente para que possamos ouvir a Tua Palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do profeta Daniel, no capítulo 4, versículos 28 a 25, que diz assim: E de fato tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses mais tarde. Ele estava passeando no terraço do seu palácio na cidade da Babilônia e disse: Como é grande a cidade de Babilônia! Com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: Preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem Ele quiser. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com as penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. O rei disse: Depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor à glória e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: O poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Estimado irmão e irmã, sempre acho muito estranho uma pessoa que se acha melhor do que a outra porque ela tem dinheiro, tem poder ou tem fama. Tudo isso é passageiro, é fugaz. O dinheiro, o poder e a fama acabam de repente, especialmente quando a morte chega à vida da pessoa. Mas o ser humano sempre foi e ainda é extremamente orgulhoso e se acha melhor do que os outros. Em alguns filmes e novelas de época, via-se os senhores dos escravos tratando-os como se fossem propriedade sua. Eles decidiam quem vivia e quem morria. Os escravos eram presos com correntes e obrigados a trabalhar até a exaustão. Mas eram seres humanos iguais aos outros. Nas guerras, vemos atrocidades cometidas por soldados contra outras pessoas. Hoje ainda existem pessoas que vivem em situação parecida com a escravidão em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil. O rei Nabucodonosor da Babilônia era um homem muito orgulhoso e se achava melhor do que os outros. Realmente, em sua época, ele era o homem mais poderoso da sua região. Veja o tamanho do orgulho deste homem quando ele olha para a cidade da Babilônia e diz assim: Como é grande a cidade de Babilônia, com meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Jesus já dizia em Lucas 14:11 que
quem se engrandece será humilhado. Deus chega para este homem orgulhoso e diz mais ou menos assim: ah, é? Seu orgulhoso, eu vou mostrar para você quem realmente tem o poder e vou fazer você ver que você não passa de um simples homem. E naquela mesma hora, Nabucodonosor sofreu uma loucura e passou a viver como um bicho nos campos. Veja como é descrita a vida deste homem que era tão orgulhoso e poderoso quando Deus decide colocá-lo em seu devido lugar. Naquele mesmo instante cumpriu-se esta sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com as penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. 7 anos, Nabucodonosor viveu como um bicho pelos campos. Levou todo esse tempo para Nabucodonosor reconhecer a sua pequenez diante de Deus e se humilhar perante ele, como o próprio rei falou no texto. Depois de passados 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí eu engrandeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Enquanto Nabucodonosor teve de aprender a ser humilde perante Deus e reconhecer a sua pequenez, Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, deixou toda a sua glória no céu e se humilhou, de tal maneira que se tornou uma criatura de Deus, para estar com o ser humano e salvá-lo. Jesus Cristo sempre foi Deus. Ele sempre teve todo o poder em suas mãos. Ele poderia ter feito qualquer coisa que quisesse, mas ele não usava o seu poder, porque ele queria que o ser humano o amasse e confiasse nele, não pelo seu poder e grandeza, mas pelo seu amor. De vez em quando, Jesus Cristo até mostrava o seu poder quando curava as pessoas, expelia os demônios, andava sobre as águas, repartia os pães e os peixinhos. Mas tudo isso unicamente para provar para as pessoas que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus Cristo queria salvar o ser humano do pecado, do diabo e da condenação eterna no inferno. E para isso, ele teve de se deixar humilhar, se deixar castigar e sofrer horrivelmente na cruz pelos nossos pecados. Assim, quando Jesus Cristo disse no alto da cruz: está consumado, ele afirmou categoricamente que pagou a nossa dívida com Deus, venceu o pecado e o inferno por nós e dá para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador a sua vitória, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Estimado irmão e irmã, Deus deixou este relato da humilhação forçada de Nabucodonosor para nos mostrar que o orgulho não combina com o filho ou filha de Deus. Muito pelo contrário, temos o exemplo de Jesus em viver em humildade no mundo. Ninguém é tão poderoso neste mundo que possa vencer a morte. Ninguém é tão humilde neste mundo que não seja amado por Deus, salvo pelo sofrimento e morte na cruz, de Cristo na cruz, e não há ninguém que não seja amado por Deus. Nabucodonosor reconheceu sua pequenez perante Deus e voltou a ser rei da Babilônia. Jesus Cristo, por outro lado, mesmo sendo Deus, viveu em humildade para nos salvar. Que contraste entre essas duas pessoas, não é? Nabucodonosor, não era nada, como ele mesmo reconhece, mas se achava grande coisa. Outro era o todo-poderoso Deus e se fez humilde até a morte e morte de cruz para nos salvar.
Que nós aprendamos também a reconhecer a soberania de Deus sobre o mundo e sobre as nossas vidas. Aprendamos a depender de Deus para a nossa felicidade, nos alegremos com o seu amor, entreguemos as nossas vidas e a vida de nossas famílias às mãos de Deus, confiemos nele e façamos a sua vontade. Vivamos uma vida de fé, esperança, amor e humildade perante Deus, como diz 1 Pedro 5, 5-7. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós somos tão pequenos e frágeis, mas o Senhor nos ama tanto. Te louvamos, porque em Cristo nós somos acolhidos por Ti, somos recebidos por Ti e adotados como filhos e filhas. Que nós possamos viver sempre sob o Teu amor e o Teu cuidado, que nós possamos depender de Ti e que nós possamos sempre confiar em Ti. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto perante ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.